minha dor, meu sofrer, pois de pasto me inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Teu nome, Deus, eu amo os teus louvores. Sou feliz por teu em mim. Sou feliz por me salvares. Até a veste do céu me orienta, da terra foste pra cruz me resgatar, da cruz desceste ao chão, da tumba foste ao céu, o teu nome erguerei. Até a veste do céu me orienta, da terra foste pra cruz me resgatar, da cruz desceste ao chão, da tumba foste ao céu, o teu nome erguerei. Teu nome erguerei. Teu nome erguerei. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. E merecer a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos. Somos um corpo vivo, corpo que adora e serve, corpo que chora e se alegra, corpo que bate e rebate as cargas do irmão. Cordas que foram batidas podem de novo soar. A vida é mais vida, viver em Jesus. Olá, bom dia a todos, juntos, virtualmente, através das nossas plataformas digitais, juntos, louvando a Deus de coração, com o Daniel e o Stefano Moraes, nossos músicos, como fizemos agora. Juntos, na profunda tristeza da família Manso, o nosso amado irmão Ariovaldo foi recolhido pelo Senhor na última quarta-feira. Ele já vinha sofrendo com insuficiências nos rins, coração e ultimamente nos pulmões. Que o Espírito Santo siga consolando a viúva Amanda e os filhos Bruno e Luciana, genro, nora e netos. Juntos, para ensinar as crianças a palavra de Deus. A lição 35 para os pais fazerem com os filhos já está no site da CMC. Juntos, nos Estados Unidos, com Rubens Andrade, da Igreja Luz para o Mundo, pastor Rubens, que nos enviou essa foto de um batismo muito comemorado por todos lá em Nova York. Ele escreveu o seguinte recado: Marcos, aqui um batismo é motivo de muita festa. Veja só, em plena pandemia, além dessa moça, nós tivemos mais 5 pessoas que se reconciliaram com Jesus e estão congregando conosco. Uma jovem senhora estava longe do caminho há mais de 7 anos e Deus a tem usado para trazer outras pessoas. O Senhor tem seus caminhos. Abraços também para você, Rubens, e para toda a família e a igreja aí em Nova York. Juntos, no trabalho social em Bauru, com a diretoria da Casa da Esperança, que foi reconduzida por mais um ano nessa semana que passou. Renato Fornazari segue na presidência da entidade que acolhe 210 crianças de 5 a 15 anos de idade. Juntos, nas contribuições, dízimos e ofertas que podem ser entregues na secretaria da CMC, na rede bancária e agora também pelo Pix. É só usar o nosso CNPJ 50 538 545 0001 24. Juntos nas reuniões online e agora uma novidade. Nos cultos presenciais a partir do dia 13 de dezembro na Chácara CMC. Numa reunião de presbíteros, ficou decidido que a partir dessa data, eu vou repetir, 13 de dezembro, os cultos serão presenciais todos os domingos, às 10 horas, inicialmente
no salão do refeitório, na chácara CMC. É óbvio que seguindo todas as recomendações do governo contra o Covid-19. É bom lembrar que as reuniões online aos domingos e terças-feiras vão continuar normalmente. Quem sabe, com algumas novidades que estamos estudando. A mensagem de hoje é com o presbítero Edivander Rogério Pinhata, que teve a confirmação na última sexta-feira de que está com Covid-19. Mas conversamos com ele há pouco, ele passa bem. Que Deus o abençoe, assim como todos os enfermos da igreja. Vamos assistir o Pinhata. Olá, meus irmãos queridos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse dia. Eu quero começar essa mensagem orando a Deus, pedindo a direção, a orientação dele em nome de Jesus. Pai querido, conceda-me nesse momento a graça e a unção do Teu Espírito, para que cada mensagem, cada palavra que saia dos meus lábios possa ser conduzida e dirigida pelo Espírito Santo. E oro também para que essa mensagem possa chegar ao coração daqueles que estão ouvindo, para que essa palavra traga um novo alento, traga ensino, traga exortação e traga vida acima de tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o assunto que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã é um assunto considerado polêmico. É um assunto que não é comum nós vermos nas pregações, nas igrejas no dia de hoje. E é algo que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, principalmente até mesmo dentro das igrejas. Isso começa na infância, passa para a adolescência, para a juventude, na fase adulta, até mesmo na vida de casado. Esse é um problema que atinge as igrejas e até mesmo a liderança das igrejas. Exatamente. Eu estou falando da pornografia. Infelizmente, nós temos visto, com o avanço da tecnologia, cada vez os jovens têm tido acesso, através do celular, através de um simples clique, têm acesso a uma infinidade de sites. Isso começa com a simples curiosidade. E a pornografia, como um vírus, começa a se desenvolver na mente da criança, do adolescente, e aquilo vai multiplicando. E quando aquela pessoa chega na sua fase da juventude, até mesmo na fase adulta, aquilo já transformou em algo que tem corrompido a sua mente, que tem escravizado e tem trazido esse vício na vida de muitos crentes. E é por isso que eu gostaria de poder, nesse dia, abordar esse assunto. Talvez eu não seja a pessoa mais capacitada, talvez eu não seja a pessoa mais qualificada. Eu sei que existem outros que têm até mais instrução para isso. Porém, foi a palavra que Deus pôs no meu coração para poder compartilhar nesse dia essa palavra. Mas, para que a gente possa entender que isso é algo difícil, porém é possível de vencermos essa batalha. Temos que entender como tudo isso começa. E sabemos que a cura definitiva e a libertação total disso, nós vamos encontrar simplesmente na palavra de Deus. E a primeira mensagem, o primeiro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja o que Tiago diz aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos atraídos ao pecado pela nossa própria cobiça. Ou seja, isso está dentro de cada um de nós. Não adianta pensarmos que isso é algo que o diabo coloca em nós. Não. Isso é algo que está dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Não adianta nós orarmos pedindo que Deus tire esse desejo de nós. Temos que entender que esse desejo vai estar presente em nossas vidas por toda a nossa vida aqui na Terra. Isso vai nos acompanhar. É o nosso desejo. É a concupiscência da carne. Nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo. Agora, a palavra nos dá, nós temos na palavra de Deus a solução para que a gente vença esses desejos dentro de nós. E as consequências da pornografia são terríveis. Ela age no emocional, ela destrói a família e, principalmente, ela atrapalha o mais importante de tudo, a nossa caminhada na nossa vida espiritual. Por isso eu gostaria de compartilhar alguns princípios de Deus na sua palavra que vai nos dar a força necessária para enfrentarmos esse vício da pornografia e, principal, o mais importante de tudo, vencermos esse mal que tem afligido muitas pessoas dentro da igreja. O primeiro deles, vamos ver lá em Gálatas 5,16, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Nós vimos no versículo anterior que cada um é atraído pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, o desejo da carne. E nesse versículo que Paulo escreve à igreja dos Gálatas, aqui nós poderíamos já parar com essa mensagem, porque simplesmente nesse versículo nós já encontramos uma forma para vencermos a pornografia, que é andar no Espírito, e jamais vamos satisfazer a vontade da carne. E eu pergunto para você, a pornografia é do Espírito ou da carne? Não é? E a palavra continua lendo, nós continuarmos lendo em Gálatas, ele diz que a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. E nós aprendemos que nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque se não o fizermos, a nossa carne, o nosso desejo, ele vai sobrepor as coisas de Deus. E nós precisamos também entender, se nós temos caído na tentação da pornografia, é exatamente porque estamos negligenciando esse princípio da palavra, que é de andarmos no Espírito. Porque aqui Paulo fala claramente, se nós andarmos no Espírito, se nós estivermos sujeitos, e o Espírito aqui em letra maiúscula, se nós estivermos sujeitos ao Espírito, se formos conduzidos pelo Espírito, nós jamais satisfaremos o desejo da carne. E tem uma outra palavra que diz lá em Romanos 8,14, também diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porém, precisamos entender, se nós estamos sendo escravizados pela pornografia, estamos cedendo a nossa carne, estamos fazendo a vontade da carne. E precisamos sim, realmente, nos submetermos à vontade de Deus, de Cristo, como nosso Senhor. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio
A pornografia, ela rouba algo precioso do cristão. Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja o que ele diz. Paulo diz à igreja, para nós vermos como nós estamos andando, não como nécios, e sim como sábios, remindo o quê? O tempo. A pornografia, ele é um ladrão do nosso tempo. As pessoas passam horas na pornografia, em secreto, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro, no banheiro, passam horas vendo a pornografia. E aí a pergunta que eu faço: será que tem passado também horas dedicando à oração, ao estudo da palavra, a uma consagração, à adoração? Estamos perdendo tempo. E aqui eu poderia também fazer um paralelo à igreja para aquelas outras pessoas que não estão tendo essa dificuldade, que não têm esse vício da pornografia, porém também existe o vício do celular, que passam horas e horas presas às redes sociais, ao Facebook, ao Instagram. Isso também tem roubado o tempo. E Paulo diz: veja como você tem andado. Ele fala para nós remirmos o tempo, aproveitarmos o tempo com sabedoria, com inteligência, dedicando à oração, a conhecer a Deus, a ter uma intimidade com Deus. Terceiro princípio: a pornografia nos tira a possibilidade de vermos a Deus. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa interessante. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando eu comecei a meditar nesse versículo, meus queridos irmãos, eu vi a possibilidade que Deus nos dá de fazermos as escolhas. E quando nós falamos de possibilidade de escolhas, eu logo me lembrei de Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden. Deus deu a eles a escolha de comerem de todos os frutos que tinham no jardim, menos de um. E nós sabemos e conhecemos que eles escolheram justamente aquele que não deveria. Agora, diante dessa palavra, nós também temos a escolha de vermos a Deus ou vermos a pornografia. Porém, aqui a palavra nos diz que há duas condições em Hebreus. A primeira é seguir a paz com todos, e a segunda, a santificação, porque sem elas ninguém verá a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nessa palavra, da grandeza, da oportunidade que podemos estar perdendo devido a um vício da pornografia que corrompe a nossa mente, que corrompe o nosso coração. Estarmos perdendo a possibilidade de um dia estarmos diante de Deus e vê-lo pessoalmente, deslumbrar a sua glória, a sua majestade. Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso, que não podemos desprezar ou menosprezar. E também aqui eu quero fazer um outro paralelo sobre a questão de buscar a paz com todos. Às vezes você não tem esse problema, não tem esse tipo de problema com a pornografia. Porém, você vive
em contendas dentro da igreja, inimizade, em brigas, ciúmes, contendas, não tem paz. Busque a paz. Busque. Viva uma vida de comunhão. Se você tem ofendido alguém, peça perdão. Faça o que Deus quer, para que você possa ter o privilégio de ver a Deus. Quarto princípio. A pornografia nos envergonha diante de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só. Procura, a palavra que Paulo escreve a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus de que forma? Aprovado. E aqui, quando eu leio esse versículo, eu vejo uma inversão por parte, às vezes, das pessoas na igreja. Às vezes as pessoas na igreja, elas procuram apresentar as outras pessoas aprovadas. Elas estão na igreja, mas querem mostrar uma espiritualidade para os homens. Eles estão ali, abraçam, elogiam, cantam, louvam, chegam com uma fachada espiritual bonita, maravilhosa, mas no fundo estão ocultando algo que desagrada a Deus. E elas fazem isso, têm medo de se expor, têm medo de falar na igreja das suas lutas, das suas dificuldades, não querem abordar esse tipo de situação. Por quê? Porque é algo vergonhoso. Imagina só um líder da igreja chegar diante de alguém e confessar publicamente que vive na prática da pornografia. Dificilmente alguém vai fazer isso. Sabe por quê? Porque é algo vergonhoso. É algo que as pessoas se envergonham. Porém, teriam que ter vergonha, era de se apresentar diante de Deus. Era de saber o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E eu pergunto, a pornografia é algo que Deus aprova? Nós sabemos que não. Quinto princípio, a falta de memória do cristão. E aqui eu queria ler dois textos, que está em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz o seguinte: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele faz uma pergunta. Nas duas passagens: não sabeis que sois o santuário de Deus? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Às vezes, o cristão se esquece. E Paulo justamente quer trazer a memória de cada cristão do que nós somos. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Ele é a habitação do Espírito Santo. Porém, aqui também ele diz uma coisa interessante.
que o nosso corpo, ele é sagrado. E também ele diz que se nós destruirmos o templo, nós também seremos destruídos. E a pornografia é algo que tem destruído o corpo. Porque eu pergunto, a nossa mente, que tem sido corrompida, que tem sido escravizada por esse mal, ela faz parte do corpo ou não? Nós sabemos que sim, que faz parte desse corpo que é santuário do Espírito Santo. Porém, precisamos relembrar que quando nós permanecemos na prática da pornografia, nós estamos destruindo o santuário do Espírito Santo. E a palavra é séria e precisamos temer a palavra, não ter medo dela, mas levá-la a sério. Seremos também destruídos. E ele também diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, meus queridos irmãos, é para a glória de Deus. O nosso corpo não é nosso, não nos pertence mais, porque nós somos comprados, não com preço de ouro, de prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. E não podemos nos esquecer disso jamais. Fomos comprados para glorificar a Deus através do nosso corpo. E eu concluo fazendo a seguinte pergunta: é fácil se libertar de tão grave problema que aflige a vida de muitos cristãos em várias fases da sua vida, na adolescência, na juventude, até mesmo na fase adulta? Não, não é fácil. Mas aí eu pergunto para você, foi fácil para Jesus o sacrifício dele na cruz? Você acha que foi fácil para Jesus se sacrificar por nós, deixar a glória, vir à terra, se fazer homem e como homem, se fazer servo e ser obediente até a morte e morte de cruz? Se sacrificar na cruz por mim, por você, você acha que foi fácil isso? Não, não foi fácil. Por isso, o passo que nós devemos tomar e que precisamos entender, para alcançarmos completamente essa libertação, é preciso também muito sacrifício da nossa parte. Cristo, ele já se sacrificou por nós. Agora é a nossa vez de sacrificarmos também a nossa vida por amor a Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia pela palavra de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Isso, para vencermos a pornografia, temos que pôr em prática isso que Paulo diz. Apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo. E é o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. É o sacrifício. É você sacrificar o seu eu. É você sacrificar o teu desejo. O teu desejo vai estar presente na tua vida todos os dias, constantemente. Você vai estar ouvindo na sua mente constantemente, sendo atraído àquilo,
é o teu desejo da carne que sempre vai te acompanhar. Mas é preciso, diante disso, o sacrifício. É isso que Deus quer. Deus não está interessado na tua oferta. Deus não está interessado se você canta bonito, se você faz muitas coisas. Mas Deus se agrada quando você se sacrifica, quando você mata o seu eu. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E mais a palavra também complementa: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos também, constantemente, juntamente com o sacrifício, é necessário estarmos renovando a nossa mente, diariamente. A nossa mente, que é onde mais somos atacados, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos encher a nossa mente. E a palavra diz também, em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja bem, tudo que é puro. A pornografia não tem nada pura na pornografia. A pornografia não tem nada de boa fama. Não tem nada de verdadeiro na pornografia. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo. Por isso, meus irmãos, eu quero falar para você, para terminar essa mensagem. Não se esqueça desses princípios que nós ouvimos hoje na palavra de Deus. Nós podemos encontrar muitos outros princípios que podem nos ajudar a vencer esse mal que tem escravizado a vida de muitos crentes, de muitos cristãos, de muitas pessoas que fazem parte da liderança da igreja. Precisamos da ajuda de Deus. Sabemos que não vai ser fácil. Se você não tem conseguido vencer sozinho esse grande mal, não tenha vergonha. Procure o seu líder, procure o seu pastor, abra seu coração. Como a palavra diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, como diz lá em Tiago. O passo principal para a restauração e para a cura e para a libertação desse mal e desse vício é reconhecer. É reconhecer. E dar um basta nisso, de você lutar contra tudo isso. Essa é a mensagem. Eu sei que ela é polêmica, ela é pesada, mas ela é muito importante e necessária para que a igreja possa continuar caminhando em santidade. E também deixo essa mensagem não só para você que tem sido escravo da pornografia, mas também você também tem vivido uma vida imoral sexualmente. Se você tem praticado relações sexuais com a sua namorada, se você tem vivido com uma outra pessoa que você não é casado, se você tem como casado, tem tido uma vida de infidelidade conjugal, irmão, saiba que tudo isso, Deus não se agrada. Tudo isso Deus não aprova. E que tudo isso vai nos impedir de um dia estarmos na presença de Deus e poder vê-lo. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É preciso santidade, é preciso temor, é preciso honra a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar no coração da igreja e pedir que Deus abençoe cada um daqueles que receberam essa palavra nesse dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.